TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Mover e Arco Advice apresentam Central das Eleições. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Central das Eleições, um programa de parceria da Mover com a Arco Advice para trazer para você as melhores informações e também os fatos que mais podem mexer com o pleito de outubro de 2022. Eu sou o Diego Kerber, vou seguir com você aí pelos próximos 30 minutos. E Mari Galvão, nosso ouvinte também pode interagir aqui com a gente, né? Pois é, Diego, os nossos ouvintes podem mandar mensagens pelo nosso WhatsApp no DDD 11, número 937261318, ou também pode interagir através do nosso chat ali do nosso canal do YouTube, pode mandar mensagem por lá também, que a gente também vai estar monitorando. É isso aí, e pode interagir com a gente, mandar suas perguntas, suas opiniões, a gente está super aberto aqui para dar, a gente está de olho também no que vocês estão comentando, beleza? Lembrando que para você ter a mais completa cobertura aí das eleições de outubro de 2022, você pode acessar o terminal da Mover. Aqui no canto inferior esquerdo da sua tela tem um QR Code, você pode apontar o seu celular por ali, baixar o app do TC e aí lá você vai ter acesso ao terminal da Mover com as nossas notícias em tempo real, 24 horas por dia e também de graça para você ter todas as informações e tomar a melhor decisão em outubro, beleza? Vou chamar agora os nossos convidados do Central das Eleições de hoje, começando pelo Andrei, né? O Andrei Roman, que é o diretor-presidente da empresa de inteligência Atlas Intel. Andrei, seja bem-vindo novamente aqui ao Central das Eleições. Boa noite. Boa noite, Diego. É um prazer. E aqui com a gente também está o editor do Scoop, Machado da Costa, ele que já passou por aqui na Coluna de Fato e agora ele está aqui de volta para analisar aí as últimas informações que podem impactar as eleições. Machado, boa noite para você, seja bem-vindo de volta. Boa tarde, Diego Kerber, boa tarde, Andrei, boa tarde, Mari Galvão, boa tarde, ouvintes. Muito bem, vamos seguir então para o nosso primeiro tema aqui do Central das Eleições de hoje, porque saiu mais uma pesquisa de intenção de votos, a pesquisa Modal Mais Futura Inteligência, que foi divulgada nesta quinta-feira e mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados na corrida presidencial. De acordo com o cenário estimulado, o petista tem 38,9% das intenções de voto e o chefe do executivo aparece com 37,6%. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que leva ao empate técnico. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro lugar, com 7,3%. Em seguida vem André Janones, do Avante, com 2,2%. E Simone Tebet aparece com 2%. Eu queria começar com você, Andrei. Vamos trazer a pesquisa da Modal Mais, que ela se difere bastante, né? Ela é bastante diferente, traz um cenário bem diferenciado em relação aos outros levantamentos que foram divulgados, né? E ao empatar, né? Apontar esse empate entre Lula e Bolsonaro. E aí eu te pergunto, por que existe essa diferença? A metodologia dessa pesquisa é diferente das outras? Diego, acho que a gente precisa manter uma cabeça aberta em relação à qualidade das pesquisas, em relação à precisão delas. No final, vamos ver qual é a pesquisa que foi a mais precisa nesse ciclo, depois da apuração dos votos. Então, é bem possível que a pesquisa modal seja mais próxima no final dos resultados do que as outras. Mantendo uma cabeça aberta em relação a isso. No entanto, pelo que a gente analisou em termos de metodologia, cruzamentos, perfil amostral dessa pesquisa ao longo do tempo, eu tenho algumas reservas a partir dessa análise em relação à qualidade dela, pensando em alguns indícios de viés amostral. Então, por exemplo, a gente viu em algumas rodadas passadas dessa pesquisa,
nas respostas de votação para a eleição de 2018, então o perfil de composição amostral em termos de eleitores passados do Jair Bolsonaro, do Fernando Haddad, no primeiro e no segundo turno da eleição presidencial, que o que da amostra diverge bastante do resultado que a gente teve em 2018. Um exemplo nesse sentido, por exemplo, na pesquisa modal, na região Nordeste, é uma rodada recente da pesquisa Futura Modal, o Jair Bolsonaro empatava o Fernando Haddad nessa votação passada, enquanto o resultado da eleição de 2018 foi, na região Nordeste, mais ou menos 70% de votos para o Fernando Haddad e apenas 30% para o Jair Bolsonaro. Então, estamos falando de uma diferença de 40 pontos percentuais entre os dois candidatos no resultado da eleição, que, no contexto da amostra dessa pesquisa, cai para uma diferença de quase zero. Ou seja, estamos falando de uma discrepância muito importante. A gente esperaria que uma pesquisa onde as pessoas têm uma chance igual de inclusão, uma probabilidade igual de inclusão, deveria mostrar na composição amostral um resultado semelhante ao que a gente teve na eleição de 2018. Não um resultado tal diferente. Então, a partir deste indício, eu diria que me parece bastante justa a hipótese de que haja uma superrepresentação sistemática do público bolsonarista nessa coleta e que, por conta disso, o resultado do Bolsonaro esteja superestimado em relação não apenas às outras pesquisas, mas ao que seria a realidade deste momento, pensando no contexto eleitoral. Perfeito. E aí eu queria te chamar para a discussão agora, Machado, perguntando para você se você vai na mesma linha do Andrei e ainda adicionando, né, quais, na sua visão, são as principais tendências que essa pesquisa mostra, considerando essa diferença, né, grande entre os resultados dela e das últimas pesquisas que a gente tem trazido. Assim, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a metodologia de coleta, né, dos dados influencia muito no resultado final. Mas tem uma outra coisa também que influencia bastante no resultado final, que são as ponderações que os institutos fazem. Por exemplo, tem instituto que faz ponderação via censo, algo que há 12 anos não é atualizado. Então, por exemplo, quando se fala em perfil religioso no Brasil, né, se fala, por exemplo, de evangélicos, que alguns estudiosos acreditam que representam já mais de 30%, podendo chegar a 35% da população, você vai ver na amostra dessas pesquisas, muitas pesquisas, que os evangélicos estão representados em 15%, 20%, uma amostra distante, né, do que refletiria a população. E mostra também uma dificuldade desses institutos em fazer uma ponderação que realmente traga um perfil demográfico correto da população brasileira. O que acontece é que muitos institutos que não faziam pesquisas públicas, né, eles passaram a fazer essa publicidade de suas pesquisas, o famoso tracking, né, que bancos faziam principalmente, começaram a utilizar isso de forma como marketing, como publicidade, como forma de ganhar um awareness aí perante o público ao publicar essas pesquisas. E isso a gente está percebendo que cria alguns problemas para essas instituições, né? Teve instituição aí que fazia pesquisa semanal, passou para mensal, já tinha pensado em até ocultar as próprias pesquisas novamente, porque é muito difícil, é caro fazer pesquisa. Não é simples fazer pesquisa. Precisa de uma metodologia rígida, precisa de corpo técnico qualificado para fazer a coleta dos dados, precisa de analistas, cientistas de dados competentes para fazer as ponderações corretas, para não criar divergências, né? Então, é muito complicado você olhar para uma pesquisa e achar que ela
realmente traz a fotografia do momento, né? Agora, em junho, antes das campanhas iniciarem oficialmente, é impossível a gente olhar para essa pesquisa e achar que ela vai refletir o resultado final de outubro. Ela male consegue refletir o momento atual, né? E como o Andrei bem disse, as metodologias elas são falhas, né? Você, ao olhar as capturas de dados, ao olhar as ponderações, né, olhar os extratos dessas pesquisas, você percebe que existem falhas, né? É difícil a gente olhar para uma pesquisa e falar assim, nossa, isso daqui está perfeito, ninguém consegue fazer isso, mas tem pesquisas que aproximam um pouco mais. Curiosamente, um dos institutos que normalmente ele é defenestrado aí por alguns grupos políticos, mas eu gosto muito, que é a Paraná Pesquisa, do Murilo Hidalgo, inclusive ele esteve presente no Scoop Day ano passado. Ele tem trazido resultados, vamos dizer assim, intermediários entre o que uma Modal Mais traz e o que uma Datafolha traz, né? Não à toa, o Paraná Pesquisa ano passado e ano retrasado ganhou o prêmio de um dos melhores institutos de pesquisa para captação, para coleta de dados e tudo mais. Então, é interessante a gente olhar para isso e tentar buscar uma tendência entre elas, né? Olhar de forma agregada essas pesquisas, porque uma acaba ponderando o efeito da outra. Né? Tem pesquisas que são mais extremas para um lado, tem pesquisas que são mais extremas para o outro, mas quando você olha o agregado das pesquisas, você consegue ver as tendências parecidas, as tendências de recuperação, estagnação do Bolsonaro, que aconteceu esse ano, e aí você consegue ter, pelo menos, um indicativo do que mais ou menos está acontecendo. Hoje, é impossível imaginar que Lula não esteja à frente de Bolsonaro nas intenções de voto, como a grande maioria e as tendências das pesquisas têm mostrado, mas isso não significa que vai ser o resultado final lá de outubro. Beleza. Eu queria seguir agora trazendo assuntos que vieram à tona, né, nos últimos dias, né, escândalos envolvendo o governo, e aí eu queria continuar com a tua opinião, Machado, né? Esses dados de hoje refletem uma repercussão negativa dos escândalos recentes do governo, o que inclui a investigação da corrupção no Ministério da Educação ou das investigações de denúncias de assédio sexual do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães? Olha, as pesquisas elas têm sido muito estáveis já há um tempo, né? Pelo menos há uns 2 meses elas aumentaram o nível de estabilidade. Tem sido bastante difícil para o governo conseguir, né, pelo menos para Bolsonaro conseguir retomar aquela reação, né, retomar aquela tendência de alta, né, ele conseguiu recuperar bastante, passar dos 30 pontos em muitas pesquisas, mas ele chegou no momento, talvez, que alguns cientistas políticos avaliavam como teto, né? Talvez ele tenha batido nesse teto, e como o voto hoje, muita gente, por você pegar as espontâneas, por exemplo, já tem um índice muito elevado de quem vai votar em quem, é muito difícil você alterar isso, principalmente porque as campanhas não começaram, né? Bolsonaro não vai para a TV todo dia falar sobre o seu plano de governo, sobre como ele vai mudar o país, ou sobre como o candidato rival seria problemático, e nem acontece o oposto, né? A gente tem que ter em mente que o brasileiro ele é um público muito, não queria usar a palavra mal informado, termo mal informado, mas ele consome muito pouca informação política, né? Ele tem uma politização, né? Ele conhece quem são o presidente, quem são os candidatos e tal, até faz ali o seu voto espontâneo, né? Um índice alto, mas ele não acompanha na minúcia escândalos de corrupção, quem está por trás das CPIs, quem barra a CPI, quem é Pedro Guimarães. Sair na rua aqui, perguntar para 10 pessoas que ela sabe quem era o presidente da Caixa, dificilmente a gente vai encontrar uma que saiba, sabe? Então, nesse momento, eu não vejo o noticiário político influenciando muito essas decisões, pelo menos que estão sendo captadas nas pesquisas. Lógico, quando a gente se aproximar ali da pleito, em setembro, que é quando de fato
grande volume de eleitores, o maior volume de eleitores decide o seu voto, isso pode começar a ter uma maior volatilidade baseada em notícias, sim. E, Andrei, eu queria saber agora a sua visão sobre esse assunto. Você vai nessa mesma linha do Machado da Costa? Acha que, por enquanto, essas pesquisas não estão sendo muito impactadas por esse noticiário político e que mais para frente esses impactos serão maiores? Acredito que existem alguns fatores estruturais, talvez mais importantes do que esses eventos do noticiário político. Quais são esses fatores estruturais? Primeiramente, a evolução econômica do país, que no início do ano estava mostrando sinais de recuperação talvez mais fortes do que hoje. Temos todo o impacto dos aumentos de preços, principalmente preços dos combustíveis, e o impacto inflacionário decorrente desses reajustes, que são uma notícia não tão boa para o governo. Por conta disso também toda a preocupação do Bolsonaro em termos de mostrar ao público, aos eleitores, que está tentando fazer algo em relação à política de preços da Petrobras para impor limites em relação a esses aumentos. Então, essa primeira tendência estrutural em relação à economia já foi mais positiva para o Bolsonaro no início do ano, e aos poucos ela continua sendo um fator positivo, sendo que é bem menos do que já foi. Isso talvez pode explicar, em parte, porque uma recuperação que todas as pesquisas mostraram para o Bolsonaro uns 2, 3 meses atrás, pode, neste momento, ter sido estancada, né? Um segundo fator tem a ver com a questão da polarização política. Na medida em que a eleição se aproxima, cada vez mais teremos também um foco maior na pessoa do ex-presidente Lula, e com isso também uma desconstrução da sua proposta política, da sua figura de forma mais ampla, igual vem acontecendo com o Bolsonaro ao longo dos últimos anos. Com isso, provavelmente o Bolsonaro vai conseguir aproveitar, né, esse clima de polarização e reduzir mais a distância em relação ao Lula, na medida em que a gente se aproxima mais do momento da eleição. Eu diria que a economia e o contexto do debate eleitoral são fatores que devem ajudar o Bolsonaro pela frente, sendo que na questão econômica, por exemplo, a situação já foi melhor para o governo do que está hoje em dia. Elementos do noticiário acabam repercutindo mais num extrato mais politizado, mais, vamos dizer, educado da população. É uma população que tem, talvez, esse luxo de ter mais tempo para seguir, né, todos os eventos políticos e criar uma perspectiva sobre eles. Não é o caso da grande maioria do eleitorado brasileiro, que tem os desafios diários, né, em relação a emprego e a cuidar das suas famílias. Por conta disso também que as medidas anunciadas ultimamente pelo governo em relação ao Auxílio Brasil, né, todas essas questões redistributivas e os programas sociais podem fazer alguma diferença pela frente. Mas, Andrei, eu queria saber a sua visão com relação aos escândalos, né, que a gente viu recentemente do governo Bolsonaro. Por quê? Né, você citou a questão da desconstrução do discurso político do Lula, né? E muito dos argumentos contra o Lula e contra o PT em geral, principalmente nas últimas eleições presidenciais em 2018, foi justamente com relação aos escândalos de corrupção. O escândalo, por exemplo, aí do MEC, por exemplo, do Ministério da Educação, e esse escândalo por exemplo, dos assédios sexuais pelo qual o Pedro Guimarães é acusado, né, o ex-presidente da Caixa. Esse não pode ser também um argumento usado contra o próprio Bolsonaro, ou você acha que o impacto vai ser diferente?
Não, é claro que são eventos negativos. O que eu quis dizer é que, no momento atual, eles afetam, são elementos que afetam menos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem construído essa resiliência dentro de uma massa crítica de eleitores que, por mais que o governo teve todo tipo de desafio ao longo dos últimos anos, escândalos até maiores, talvez assim, obstáculos e pontos negativos, pontos críticos. Por exemplo, durante a gestão da pandemia do Covid-19, por exemplo, quando o Sérgio Moro saiu do governo, quando o Luiz Henrique Mandetta saiu do governo, quando o Bolsonaro foi acusado de interferir na presidência da Polícia Federal, enfim, a gente pode citar muitos escândalos, talvez com mais repercussão do que esses últimos. A questão da mansão do Flávio Bolsonaro, enfim, não temos assim dificuldades em termos de identificar outros elementos negativos no noticiário ao longo dos últimos anos, que talvez impactaram mais do que esse escândalo do MEC e do que o escândalo de assédio sexual que afetou o presidente da Caixa. E durante todo esse tempo, o Bolsonaro conseguiu manter e cultivar o apoio dessa base aguerrida que continua defendendo a candidatura dele. Por conta disso, minha impressão é que esses escândalos não vão afetar tanto o desempenho, a aprovação atual do presidente e o desempenho eleitoral dele, no sentido de mostrar que o apoio dele vai diminuir neste momento por conta desses elementos. O que é bem ruim, né, é que esses, assim, bem ruim do ponto de vista do Bolsonaro para as perspectivas de reeleição dele, é que esses escândalos fazem com que qualquer tipo de desconstrução do seu adversário, ou seja, do Lula, seja mais difícil a partir do momento em que a gente vê que os argumentos que seriam usados contra o Lula, né, referentes a questões relacionadas à corrupção, são os mesmos argumentos que também podem ser utilizados contra o Bolsonaro. Por muito tempo, o Bolsonaro poderia dizer: durante meu governo não tivemos grandes escândalos de corrupção. Agora, com a questão do MEC, por exemplo, muito mais difícil ele articular esse discurso e, por conta disso, atacar o Lula, né? Então, olhando para frente, me parece que o que é muito consequente, sim, a partir desses últimos eventos, é que a fortaleza, a habilidade do Bolsonaro em potencial, né, em termos de erodir o apoio eleitoral ao Lula a partir dos mesmos argumentos que foram utilizados em 2018, né, todo esse potencial ficará cada vez mais reduzido na medida em que esse tipo de episódio se repete. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Andrei Roman, que é diretor-presidente da empresa de inteligência Atlas Intel, e também com o Machado da Costa, o editor do Scoop, aqui no Central das Eleições. Queria passar para o próximo tema agora, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que o teto de gastos na campanha presidencial deste ano será de R$ 88.300.000. Caso tenha um segundo turno, os candidatos poderão gastar mais R$ 44.100.000. Para deputado federal, o limite de gastos ficou em R$ 3.100.000, enquanto para deputado estadual o máximo ficou em R$ 1.200.000. A decisão do TSE foi unânime e o teto de gastos ficou o mesmo de 2018, mas corrigido pelo IPCA. E aí, nesse assunto, eu queria começar com você, Machado. Não houve por parte do Congresso uma lei que limitasse o valor da campanha? É certo o judiciário definir isso? O judiciário no Brasil, ele praticamente é um legislador, né? Não é de hoje, tá? Isso daí. O judiciário no Brasil, ele tem muita influência, muito poder de decisão sobre legislações aprovadas no Congresso há muito tempo, né? Aliás, é algo que direito romano fala-se muito, né? A diferença entre o direito romano e o direito
de países anglo-saxões, né? Mas é nossa tradição. Assim, de certa forma, o judiciário entende que o legislativo não fez as leis corretamente e vai lá e legisla em cima do que já existe. Por outro lado, existe uma limitação benéfica, né? Se a gente lembrar da campanha presidencial da Dilma Rousseff em 2014, quando foram gastos mais de R$1 bilhão na campanha, né? Não era financiamento público naquela época, né? Era financiamento privado. Então, a gente imagina que pode ter alguma paridade de armas, vamos dizer assim, né, a partir dessas limitações, principalmente porque agora é dinheiro público que é o financiador dessas campanhas. E isso também acaba ajudando a distribuição dos recursos do fundo eleitoral, né? Ele acaba impedindo a concentração dos recursos numa campanha presidencial. Se a gente acompanhar as discussões que tinham no PSDB de não querer um candidato à presidência, porque isso ia drenar recursos de deputados federais, deputados estaduais e tudo mais, então isso também acaba sendo dirimido, né, entre outros partidos. Então, assim, tem pontos positivos, pontos negativos. Acho que o principal deles, do ponto negativo, é mais uma decisão, uma canetada do judiciário, né? Nesse caso o TSE, do Edson Fachin, mas existem também pontos positivos a serem lidos aí dessa decisão. E, Andrei, eu queria endereçar para você agora essa próxima pergunta, porque, afinal de contas, a gente sabe que fazer campanha eleitoral é caro. Em relação ao valor que foi definido pelo TSE de R$88 milhões, esse limite é suficiente? Que diferença isso faz no dia a dia da campanha, Andrei? Eu diria que cada vez mais as campanhas evoluíram para métodos digitais. O que a gente viu nas eleições de 2018 foi uma campanha vencedora de um candidato que não tinha grandes recursos de financiamento, não tinha uma rede ampla de apoios políticos, não tinha um partido grande né, carregando nas costas a candidatura dele, também não tinha tanto tempo de televisão. A gente sabe que geralmente esses gastos muito grandes das campanhas nas últimas décadas eram decorrentes principalmente dessas programações com propagandas na TV. Então eu diria que dependendo do contexto de cada campanha, o impacto pode ser maior ou menor, mas cada vez mais o modo de fazer campanha mudou para métodos mais inovadores e mais baratos, né? Será um desafio obviamente, para os partidos e para os candidatos. Alguns deles conseguirão lidar melhor com esse desafio que outros. Eu diria que cada vez mais né, esse desafio de financiamento também reforça a necessidade de fazer boas campanhas digitais nas redes sociais. É dessa maneira que você lida com esse desafio. E eu imagino que, mais uma vez, a gente verá nesse ciclo eleitoral que muitos dos candidatos que irão vencer conseguirão isso justamente por conta de uma boa estratégia digital. Muito bem, Andrei Roman, diretor-presidente da empresa de inteligência Atlas Intel. Andrei, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Central das Eleições e até uma próxima. Foi um prazer. Um abraço a todos. E também quero agradecer a participação do Machado da Costa, editor do Scoop. Machado, muito obrigado também por participar aqui do Central das Eleições. Até uma próxima também para você. Este foi o Central das Eleições. Lembrando que você pode acompanhar a cobertura mais completa das eleições de 2022 lá no terminal da Mover. Para isso, é só você baixar o app do TC, pode apontar o seu celular para o QR Code no canto inferior esquerdo da sua tela. Aí você baixa o app do TC e você pode já ter acesso aí ao terminal da Mover e acompanhar as nossas notícias em tempo real, 24 horas por dia e também de graça, para você ter as melhores informações e ter ideia de quais fatos vão mais influenciar o pleito de 2022 ali de outubro. Agora 7 horas, 1 minuto.
Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.